tarde, aproveitar o tempo que nós temos para convidar o pastor Eduardo. Ele vai trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos invade. Senhor nosso Deus, aqui reunidos estamos, crendo já na Tua presença neste local. Abençoa, Senhor, do Teu ministro, ao qual pastorei esta casa. Dá-lhe, ó Deus, a Tua unção, o Teu Espírito neste momento, ó Deus, cubra-o com o Teu bálsamo. Assim eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Deus lindo, meus queridos e queridas, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, hoje um dia muito especial, né? Dia dos Pais, um dia em que a nação inteira e talvez boa parte do mundo hoje teve a oportunidade de estar, aqueles que têm, claro, seus pais, né? Teve a oportunidade de poder se congratular, abraçar. É um momento muito importante, né? Hoje no meu dia a gente estava ali na live. Baixa só um pouquinho, senão vai dar microfonia, gente, por favor. E estávamos falando ali sobre essa ideia da paternidade, como é muito importante, né, queridos irmãos? Porque ao longo da Bíblia Sagrada, e principalmente no Antigo Testamento, a ideia que o povo de Deus tinha de Deus, do próprio Deus, era um Deus expresso em sua santidade. Você se lembra que em em Êxodo 20, quando o Senhor resolve visitar o seu povo com a palavra, eles têm medo. Diz, não, Moisés, porque no monte houve manifestações sobrenaturais, de maneira que o povo ficou aterrorizado. Ele disse, não, Moisés, fala você em nome do povo. E assim foi, né, queridos irmãos? E essa ideia da santidade presente, do Deus que é santo, terrível, grande em batalha, através das suas obras de poder e de manifestação. Então o povo do Antigo Testamento tinha essa ideia desse Deus colossal. Porém, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos em Jesus Cristo a beleza da paternidade. Quando Filipe olha para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, Filipe, quem me vê a mim, vê o meu Pai. E quando Jesus vai ensinar seus discípulos a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu. Então ele tira e descortina agora a paternidade de Deus, o Deus que você se relaciona como um pai. A figura paterna que cuida, que zela, que é amorosa, que quer o bem do seu povo e das suas criaturas. Jesus veio trazer isto, né? Essa ideia do Pai. Nessa missão de demonstrar o caráter do Pai. E cada pai que está aqui representado, aqui eu quero congratular a todos, desejar a vocês um dia abençoado. É uma missão por demais divina ser pai, porque carregamos a missão de representar Deus aqui na terra. Vocês sabem muito bem que quando um pai ele não representa bem Deus na terra, alguns traumas são gerados na vida dos filhos. Porque esta é a ideia de que cada pai ele retrate amplamente a ideia do Deus amoroso, do Deus Pai que se revelou em Jesus Cristo. Ok? Amém? Então esse dia ele é um dia especial, sim. Muitos dizem, não, a gente não precisa deste dia. É apenas uma data comemorativa que nos traz à memória isso. E é um dia também para a gente refletir, né? Como nós estamos exercendo o nosso sacerdócio como pai. Tá? Nós sabemos muito bem que alguns de nós não gozam mais da presença de seus pais como eu. Eu, ao meu dia, fiz aqui uma rápida passagem na live e disse que um dia como hoje,
Era o dia que eu sempre gostava de comprar uma lembrança para o meu pai. Ele era mais baixo do que eu, muito. Ele batia mais ou menos aqui em mim. E ele não tinha esse problema da calvície que eu tenho. Eu sempre gostava de abraçar, beijar. E ali no portão mesmo a gente conversava e tinha essa abertura tão importante de a gente conversar, dialogar, né? Porque hoje em dia tem muitos filhos que têm essa dificuldade, né? De dar um abraço no pai, de poder conversar. Alguns até nem conhecem seus pais, né? Mas aqueles que têm seu pai, aquele que sabe, que conhece a história do seu pai, como eu conheci a história do meu pai, um guerreiro, isso realmente um dia de hoje eu reflito muito. E a gente tem a figura paterna de Deus, Pai amoroso, tremendo, né? Maravilhoso, que cuida da gente de uma forma tão especial, tão maravilhosa. Então esse dia é um dia para que os filhos possam abraçar seus pais. Se não disse te amo, diga eu te amo, pai. Os meninos lá em casa já estão grandão, né? E quando você sabe que eles engrossam a voz e criam uns cabelinhos na cara, eles ficam mais envergonhados, né? De abraçar e tal. Mas a gente precisa quebrar esses tabus e conversar, porque é tremendo. Em Cristo nós encontramos tudo isso. Como Cristo, Ele nos ensinou acerca do Pai. Tá? E para terminar essa pequena reflexão e essa introdução na palavra, não é essa hoje, mas vocês se lembram quando Jesus ele estava prestes a ir ao Calvário, e ele vai orar, leva 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele naqueles momentos de agonia. E Jesus, ele se contorce, enfim, ele sofre as dores antecipadas, e principalmente eu nunca deixo de pensar nessa perspectiva, porque até aquele momento, em todos os momentos, até mesmo da sua humanização, no momento em que ele vem à barriga de Maria, até ali o Espírito, Deus está presente com ele, mas naquele momento ali, Jesus está sentindo uma dor dilacerante, porque em toda a eternidade nunca o Pai o abandonou. Na criação, né? Os momentos. Então Jesus estava sofrendo naquele momento também com isso. Tanto é que quando ele está na cruz, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então Jesus sofre a pena do pecado, ele sofre essa dor da separação. O pecado, vocês sabem, faz a separação entre o homem e Deus. E ali Jesus está levando toda a iniquidade do mundo inteiro, não somente daquele tempo, mas de tempos futuros, pecados que nos afastam. Jesus estava sobre o seu corpo e ele sentiu isso, agonia na cruz, de não poder conversar com seu pai, de não poder pedir ajuda, de sofrer aquela penalidade. E aquilo foi muito doloroso, a separação que houve naquele momento. Então, é maravilhoso para aqueles que podem dar um abraço e continuar fazendo isso como uma prática real, tá? Porque o pai, ele tem uma missão de cuidar, de nutrir, não é verdade? De nutrir sentimentos, de corrigir a rota dos filhos da casa. Pai também erra, pai também exagera, pai é humano. Mas é uma missão sublime, irmãos. Ser pai é uma missão dada por Deus, é uma missão divina. Tá? Bendito sejam os pais que estão aqui, que estão assumindo os seus papéis. Deus abençoe a vida de todos os pais que com muita honradez, com muita sabedoria, têm procurado passar a imagem do Pai celestial para os seus filhos em amor, tá? Porque o maior legado que nós podemos deixar é esse, para nossos filhos, né?
Você pode deixar até prata, pode deixar o ouro, eles vão brigar por isso. Mas o maior legado de um pai são os valores que nós passamos para os nossos filhos. Não é verdade? Então, é uma missão muito importante. Eu, infelizmente, em alguns momentos eu errei, não sou perfeito. Em alguns momentos eu errei com meus filhos. Eu não estive presente em alguns momentos importantíssimos que eu deveria estar e não estava. Né? Isso é fundamental para qualquer família que quer funcionar bem, numa época em que nós estamos atravessando tantas adversidades, né? Onde a gente tem que se reinventar, que a gente tem que liderar nossa família em amor, conduzir nossa família a Cristo. E é um desafio muito grande, mas sei que o Consolador está conosco para nos ajudar, que o Espírito Santo está em nossas vidas, e que assim como Noé, que foi um grande pai, que conduziu os filhos para dentro de um propósito, que Deus nos ajude também a levar nossos filhos a enfrentar essa vida e a olhar para o Pai Supremo, Pai o Criador, o Pai que não nos abandona, o Pai que está presente, o Pai que sempre está com seus ouvidos abertos para ouvir a oração que nós fazemos a Ele. Que Deus abençoe a todos os pais representados aqui nessa noite, aos papais que nos assistem pela internet. Deus abençoe vocês neste dia tão memorável, que se repita sempre uma mesa farta de alegria, de paz, de tranquilidade, com a ausência da guerra dentro dos lares. Isso é o mais importante para a vida de um pai. É olhar e dizer assim: meus filhos são bênção para esta nação. Aleluia. Ver os filhos olhando a figura do pai e dizer assim: meu pai é um homem honrado. Meu pai sempre trabalhou, meu pai sempre honrou e caminhou na verdade. Bom, quero deixar essa palavra com vocês. Meu forte abraço a todos os papais do Ministério do Zé Fiel, aos nossos papais que também nos assistem, tá? Que talvez estejam vivendo as agonias da vida, mas que tenham certeza, Deus está presente, né? E aos filhos que talvez tenham sido feridos pelos seus próprios pais, talvez tenham vivido um momento de separação, segregação, de dor. Não esqueça, ele é o seu progenitor. Deus usou a vida dele. Em algum dado momento, em alguma situação, alguma circunstância que a vida trouxe, houve essa separação. Não guarda isso no teu coração. Perdoa seu papai. Olha para ele como Deus olha para você, com muito amor, com muito carinho. E libera. Eu me lembro de uma história, eu vou contar rapidamente aqui, me dê 2 minutinhos. Eu ouvi certa feita um pastor falar de que uma filha tinha uma mágoa muito grande do seu pai. Muito grande. Por quê? Quando criança, aquela filha fora abusada pelo próprio pai. E você sabe que provoca traumas quase que incorrigíveis. E ela cresceu com aquele ódio e, enfim, uma vida fez com que eles se separassem. E ela batalhou na vida, conseguiu se formar, tornou-se uma enfermeira. E o tempo passou e ela sempre tinha nessa data uma grande dificuldade. Uma dificuldade até mesmo de olhar para Deus como seu pai, por conta da imagem manchada. Só que Deus trabalhou de uma maneira extraordinária na vida dessa moça. E ela se encontrou com Jesus e começou a servir a Deus em uma igreja. Deus começou a tratar o seu coração, mas faltava o ajuste com o passado. E foi exatamente no momento de enfermidade que o seu pai estava vivendo, em que ele adquiriu um câncer e a família que ele tinha não estava mais cuidando, até que descobriram o endereço dela. Disseram: você tem que cuidar de seu pai. E aí veio aquele choque, veio as lembranças, veio as dores do passado.
e a relutância para conviver com aquela situação. Ela buscou o pastor e o pastor deu uma orientação que ela pudesse deixar todo o passado para trás e agora ela era uma nova criatura, não tinha mais nada a ver. E eu sei que eles começaram a conviver, ela levou para casa e ela conta no testemunho, é empolgante. Os sentimentos que revolveram seu coração. Só que Cristo foi tratando sua vida. E aquele homem que olhava para a filha, chorava por conta de tudo que tinha feito. E ela começou a levar ele para a igreja também. Ele começou a ouvir a palavra. Já quando não podia mais, estava em casa. E o que aconteceu foi que aquele homem se encontrou com Jesus, pediu perdão à filha por tudo o que havia feito. Aquela filha se derramou em lágrimas e perdoou seu pai. E a partir daquele momento em diante, aquela história terrível foi suplantada pelo novo plano de Deus para aquela família. Ela conseguiu, de fato, olhar para o pai como ela tinha essa intimidade de olhar para o seu Pai Celestial. Ela conseguiu amar, liberar e conviveu com os últimos dias do seu pai até o dia da sua partida para a eternidade. Então Deus fez uma obra linda e maravilhosa de restauração, que só mesmo o Pai Celestial pode fazer. Uma história de recomeço na vida. Então, filhinho que você está me ouvindo aí na sua casa, você que está aqui, nós só temos só um pai, né, terrestre. Então, zele amorosamente por cada um deles. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Jesus. Eu estou feliz por poder estar vendo vocês aqui. A Dani ali, também estou feliz em vê-la. Tá? Deus abençoe sua vida, sua família. Alguns irmãos que estão conosco aqui nessa noite. Muito bom ter vocês com a gente aqui. Hoje eu quero continuar compartilhando uma palavra muito importante. Quero falar um pouquinho da importância da gente estar conectados com Deus. Nós estamos trabalhando uma série chamada Combates da Alma. São guerras que nós sofremos porque estamos aqui nessa terra. E não adianta a gente ignorar essa realidade, tá? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos multiplicamos, enfim. No fim das contas, nós voltamos para Deus. E durante essa trajetória humana que nós todos vivenciamos, nós vamos sofrer. E quando você conhece, quando você tem noção, quando você tem discernimento da realidade que te cerca, você consegue se sobressair melhor no campo de batalha. Quando você vai para uma guerra, que você não conhece o terreno que você vai batalhar, você não conhece a arma que o inimigo vai usar, e nem tão pouco você sabe usar a arma que você tem, você está indo para o seu próprio suicídio. Então, nós precisamos, como crentes, entender esse processo que faz parte da vida cristã, porque servir a Jesus é a coisa mais simples que se tem. Mas ao mesmo tempo, nós temos o outro lado da moeda. Como eu tenho falado ao longo de muitos encontros que existem, e que muitas pessoas são céticas, ignoram realidades espirituais, ignoram lutas que estão diante dos olhos. É como diz Isaías, tem olhos, mas não conseguem enxergar, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir.
Por quê? As distrações que cercam as pessoas fazem com que os inimigos de nossa alma continuem combatendo fortemente. E uma vez que você não conhece os seus inimigos, você continua escravizado por eles. Não é verdade? De quem, diz, eu não sei se Pedro fala nas suas cartas, Paulo fala, de quem você é vencido, dele você se torna escravo. E por que se torna escravo? Porque você não conhece os ardis, as batalhas e as lutas. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre um camarada que tinha uma batalha na sua vida. Está registrado em Marcos, capítulo de número 10. A partir do verso de número 46. Marcos, capítulo 10, a partir do número 46. Eu toquei nessa semana nesse tema. Quem encontrou diz amém. Vamos ler? Diz: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando? Ele estava mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a o quê? Clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, lançando de si, perdão, irmãos. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Qual era a batalha da alma deste homem? Qual era a batalha da alma deste homem? Era a impossibilidade de enxergar. Vocês podem imaginar a realidade da vida daquele homem chamado Bartimeu? Eu quero me ater hoje sobre esse personagem muito interessante que tem canções feitas. O 476 da harpa cristã é o hino que retrata essa história. Enquanto para Jericó, meu bom Jesus passava. E é interessantíssimo porque em algumas ocasiões Jesus, aliás, para cada situação, Jesus
vai tratar particularmente, personificadamente. Se a gente parar para imaginar, irmãos, como Jesus trabalhava, era uma coisa assim maravilhosa, porque Jesus sempre, ele gostava de ver as atitudes das pessoas. Apesar de muitas vezes Jesus estar, como diz aqui a Escritura, cercado de uma grande multidão, o que sempre nós vamos encontrar nas narrativas dos evangelhos sinópticos são exatamente as iniciativas que são tomadas, apesar de existir multidão. Raras pessoas conseguiam se apropriar de bênçãos com o Senhor. E por quê, queridos irmãos? Todas elas vivendo uma batalha pessoal, uma batalha singular, uma batalha que diz respeito a ela própria. A mulher do fluxo de sangue se rasteja, recebe a cura, nem sequer fala com Jesus. Ela diz: se eu tão somente tocar. Ela inferiu no seu coração, simplesmente ela creu que se tocasse ia ser curada. E assim foi. Diferentemente de Jairo, que vem se contando a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue se mistura. Jairo está ali, um homem conhecido na sinagoga, um homem que tinha privilégios e que ajudava aquela sinagoga, era um homem importante, mas que ele deixa de lado toda a sua importância, toda a sua reverência, tudo de lado, simplesmente e unicamente porque ele ouviu falar que Jesus estava curando, sua filha estava terrivelmente doente. E ele pacientemente vai até Jesus e diz: olha, mestre, minha filha está terrivelmente enferma, o senhor pode ir na minha casa, humildemente? E Jesus, ele está a caminho da casa de Jairo quando acontece a história da mulher do fluxo de sangue. Nesse ínterim, nesse meio tempo, nesse interregno de tempo, o que ocorre é que a filha de Jairo vai falecer. E quando essa notícia chega, porque sempre as más notícias chegam, né? Sim ou não? Sempre a má notícia chega, e quando chegou, antes que Jairo pudesse tomar algum impulso, o mestre vai dizer assim para ele: não temas. Creia somente. Não tenha medo. Vamos até lá. E ele não estremeceu na sua fé. Então eu quero dizer que o tratamento de Jesus é diferente. A mulher do fluxo de sangue recebe, e Jairo tem que esperar. Vocês estão compreendendo, queridos, ou não? E cada um num dilema diferente. Cada um com a sua guerra interior. O caso do cego de Jericó, que aqui é o filho de Timeu, Bar, é uma palavra hebraica para filho, Bar-Rabás, filho do pai. Que ironia, né? A palavra, vocês sabiam disso? Que Bar-Rabás significa filho do pai. E eles pediram o filho do pai errado, né? Eles pediram o filho do pai errado. Bartimeu, filho de Timeu. Era uma associação sempre. Ou se associava ao nome do pai, ou se associava à cidade de nascimento. Então era assim no mundo antigo, no mundo de Jesus, que as pessoas eram associadas. E então Jesus está entrando em Jericó. Tá? Depois foram para Jericó. E Jericó era uma cidade antiga, né? Conquistada por quem? Por Josué. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade estratégica. O muro de Jericó era 6 metros de largura. Tanto é que a casa da mulher, como é o nome dela? Me ajudem a pregar? A casa da Raabe estava em cima do muro. Era intransponível, era uma fortaleza, alto demais, principalmente com o poder de Deus, e Josué consegue destruir. Obedecendo os parâmetros da palavra, a cidade de Jericó é destruída. E Josué
lança uma maldição, dizendo que quem tentasse reconstruir Jericó morreria, sua geração também iria morrer. E tanto é que pela Escritura, quando você faz um levantamento, você vê que todos que tentaram construir Jericó novamente padeceram. Todos. Já nos dias de Jesus, existia a antiga Jericó e a nova Jericó. Os relatos sinópticos dizem que Jesus curou 2 cegos, um na entrada e outro na saída. Na entrada da cidade antiga, Jesus curou um. Na saída da cidade nova, Jesus curou outro. E ao que parece, Bartimeu faz parte dessa narrativa. Por quê? Porque quem era Bartimeu? Quem era Bartimeu? Diz que ele era filho de Timeu. E ele era o quê? Um pedinte. Qual era a dinâmica da vida deste homem? Era todos os dias ir lá para a beira da estrada, levando sua capa, esperar que alguém se compadecesse dele, que alguém parasse, que alguém desse uma moeda, que alguém usasse de misericórdia. O filho do Timeu é um mendigo, lançado à sorte. E a crença daquele povo judeu era: este homem é amaldiçoado, ele é um cego. Ele está lá à margem da sociedade. Mas uma coisa a gente pode observar em Bartimeu: apesar de cego de seus olhos, cego fisicamente falando, Bartimeu enxergava muito mais do que há muitos dos seus dias. E nós vamos descobrir o porquê. E que talvez as lutas que combatiam a alma de Bartimeu era essa: ele queria ver. Ele nunca tinha visto o nascer de um dia. Quem já viu o nascer de um dia? Como é maravilhoso. Quem já viu o crepúsculo da noite? Quem já viu a lua cheia? Que coisa linda, né, irmãos? Quem já esteve à beira-mar bem cedo, aquelas primeiras horas da manhã que você sente? Quem já teve a oportunidade de sentar e admirar a paisagem e a grandeza da criação? Amém ou não amém, queridos? Isso não tem preço. A beleza de alguém que pode enxergar. Bartimeu não tem esse privilégio. Bartimeu consegue desenvolver outras habilidades do seu corpo, como a audição, como o tato. Mas ele não consegue enxergar, ele está limitado, ele tem um combate, ele tem uma limitação. Inclusive, ele não pode nem sequer trabalhar. Mas Bartimeu consegue enxergar muito mais do que muita gente da sua época. Por que, pastor? Porque apesar de Bartimeu, ele ser cego dos olhos, ele não conseguia notar as coisas à sua volta, Bartimeu conseguia enxergar com os olhos espirituais de que Jesus estava prestes a passar pela cidade, aleluia, de Jericó. Ele consegue enxergar. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava sentado. Olha, gente, ele não estava de pé. Escuta essa limitação. Quero que você entenda isso. Porque muitos de nós aqui podemos andar. Quem pode andar aqui? Que pergunta, pastor. Como foi que a gente chegou aqui? Você chegou aqui porque você está andando, querido. Você chegou aqui que você tem saúde no seu corpo. Diga glória a Deus. Louvado. E por que o senhor está sentado no banco? Porque eu estou cansado. Vocês também estão todos sentados? Estou brincando com vocês. Então todos nós chegamos aqui porque nós temos saúde. Mas observe que o texto diz que Bartimeu estava sentado.
Ele estava sentado. Você já viu alguém sentado no meio de uma multidão, irmão? Multidão é uma coisa descomunal. Basta você ver no Rio de Janeiro aquela multidão da Boate Kiss que matou as pessoas só pisoteada. E é porque elas caíram no chão. Quem se lembra dessa história? Outro dia eu escutei uma história de que em São Paulo, daquelas festas, a polícia entrou e todo mundo correu e a multidão arrastou os jovens e alguns deles morreram por causa da força da multidão, irmão. Então a gente tem que ter noção do que se trata uma multidão, queridos. Quem vai para o jogo de futebol quando tem clássico rei, que leva a criança, cuidado, meu irmão. Você já viu a força da multidão? Você não consegue parar uma multidão, mano. Você vai que nem que não queira, é ou não é verdade? Então o Bartimeu está sentado e está rolando um burburinho de que Jesus, o Messias, Yeshua, está vindo. Ele abre os olhos espirituais, ele olha, ele enxerga uma oportunidade de combater aquele problema que ele está vivenciando, irmãos. Isso é o que eu quero aqui compartilhar com você. Sabe por quê? Muitos de nós podemos estar na igreja, muitos de nós podemos comparecer na igreja, mas às vezes nós não percebemos a ação de Deus. Nós estamos como a multidão, querendo enxergar. Os olhos dele estão focados em quê? E ouvindo, os ouvidos estavam acurados. Ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ouvindo, ele ouviu. Jesus está vindo por aí. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vai trazendo bênção para você e para mim também. Cantei muito isso, viu? E é verdade, onde Jesus vai passando. Agora, detalhe. Quando ele passa, Jesus vai ficar muito atento e vai tratar particularmente com cada um de nós de uma forma particular, personalizada, pessoal, porque sempre, ouça isso aqui, sempre, pode ter uma multidão aguardando um milagre, mas sempre, Jesus vai ficar atento às atitudes do nosso coração. Aleluia! Jesus sempre vai estar atentos. Ele vai estar atento sempre, ouvindo falar que era Jesus de Nazaré. Ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha o quê? Misericórdia de mim. Um cego que consegue enxergar muito mais do que os seus líderes religiosos da época. Os líderes religiosos da época diziam que Jesus era um embusteiro, que Jesus não era nada daquilo que ele estava dizendo ser. Mas olha, Bartimeu, ele cita Jesus como sendo o quê? Filho de Davi. Ele atribui a Jesus títulos messiânicos, porque pela Escritura se dizia que o Messias viria da casa de Davi. Filho está fazendo referência à geração, está fazendo referência de que Jesus faz parte da geração, e ele atribui, com isso, ele adora Jesus, filho de Davi. Esse título só era dado a quem? Ao próprio Messias. O que ele está fazendo? Ouviu falar que Jesus de Nazaré. Observe esses detalhes. Estão vendo esses detalhes, irmão? Jesus de Nazaré. Ele olha para Jesus de Nazaré e o que é que ele faz? Ele atribui
um título messiânico a Jesus de Nazaré, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cego enxerga muito mais do que muitos que estavam ali no meio daquela multidão. E detalhe, ele está limitado, ele está sentado. Aleluia, isso é extraordinário. Porque não importa, querido irmão, a tua condição nesta noite, não importa como é que você está vivendo a situação, o detalhe é como você vai perceber Jesus passar na sua vida. Como Jesus vai passar, e Jesus está muito atento aos embates que você está experimentando, que você está vivendo, a guerra que você está vivendo particularmente. Ele está atento, ele sabe, porque a palavra diz no Salmo 139, que antes que uma palavra saia da nossa boca, ele sabe muito bem. Antes que uma palavra sussurre dos nossos lábios. Agora, o que ele está esperando? Isso que o Bartimeu está manifestando. Ele consegue enxergar Jesus pela fé, como o verdadeiro Salvador. Quem é Jesus para você? Seu Pai? O Senhor da sua vida? Quando que Ele passou na tua vida? Ele continua passando. E o Bartimeu vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Ele está, querido irmão, presta atenção no que nós estamos ouvindo aqui nesta noite. Ele está focado. E começa a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O verso 48 vai dizer assim: e muitos o repreendia, censurava. Para com isso, rapaz. Você está louco? Jesus vai parar para ouvir você? Queridos, quando a gente começa a dar ouvidos a vozes que não dizem respeito ao nosso bem, quando as pessoas começam a falar: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, está difícil. As vozes negativas tentam minar a tua força. Você não tem possibilidade, você não tem capacidade. Se você der ouvidos a esse tipo de voz, você se arrebenta. Ele não vai dar ouvidos a ninguém que fica trazendo mensagem negativa. Por quê? Porque ele sabe. Uma coisa é você aprender a tapar os ouvidos para críticas destrutivas. Aprenda a não ouvir, porque você pode paralisar a sua fé. Você pode paralisar a sua jornada. Você sabia disso, amado? Que tem pessoas que paralisaram sua vida, seus planos, porque deu ouvidos à repreensão. Para com isso, não vai chegar a canto nenhum, não. Desiste dessa faculdade, desiste de orar por este homem, ele não vai se converter, não. Desiste deste filho, desiste desta mulher. Sempre tem alguém, e não é porque eles queiram, não, mas tudo isso veja como ingrediente para fortalecer ainda mais a sua convicção de que Deus pode mudar qualquer situação. O que nós aprendemos com Bartimeu é que ele não vai dar ouvidos. Ele ouviu que Jesus estava por ali e repreendiam a Bartimeu e diziam: Bartimeu, para com isso. E muitos, quando diz muito, talvez foi mais de uma vez que ele ouviu aquilo.
Deixa de gritar, ei rapaz, tu está gritando por quê? Você está atrapalhando o mestre caminhando. E você sabe que quando a multidão caminha, todo mundo vai sendo arrastado. E tu acha que uma multidão vem calada, gente? Ou vem falando? Então qual era o esforço de Bartimeu? Porque ele estava sentado. Amém ou não amém? Então Bartimeu tem que gritar, querido. Tem que fazer um auê muito grande. Ele reconhece Jesus como filho de Davi, um termo messiânico. E ele grita bem alto, Jesus! No meio da multidão, irmão, vou te contar, hein? E é por isso que ele vai receber essa reprimenda. Ele vai ser censurado. Tem muita gente ali com causas mais importantes do que de um mero cego que está sentado. Ele é mais um cego no meio de uma multidão de gente que está doente, de gente que está precisando falar com Jesus, de gente que está no meio da multidão. Mas olha só, não adianta você estar no meio da multidão, não adianta você fazer parte de uma multidão se você não toma as atitudes certas. Não vai adiantar. Tem muitas pessoas no meio da multidão gritando. O que vai chamar a atenção de Jesus em Bartimeu? É o grito dele. Será que é o grito de Bartimeu que vai fazer com que Jesus pare? Veja que Jesus está caminhando. Ele recebe repreensão. Se cale, mas cada vez mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Aí o que acontece? Irmãos, as atitudes da gente chamam a atenção de Jesus. Tem um dia, que é aquele dia, o dia D. É o dia que tu entra no templo, tu entra na presença de Deus, tu não está notando o irmão que está no teu lado, tu não está vendo ninguém, tu está ali diante de Deus dizendo: hoje é o dia do meu milagre, hoje eu tenho certeza que Deus vai mudar. Você vem de uma maneira diferente, onde quando todo mundo está ali naquele mesmo dia, é um domingo, eu sei, é o culto, eu sei, eu vou lá, sabe, quando todos estão assim, cumprindo aquela situação, tu vem num dia em que tu diz assim no teu coração: hoje, é hoje, é nesta noite, eu creio. Você alimenta o teu coração numa certeza de que Deus vai fazer algo ao seu favor. Tu entra, tu adora, é essa perspectiva que Bartimeu está. Bartimeu não liga para o que estão falando, para o que estão dizendo, para o que estão murmurando. O que Bartimeu sabe fazer sentado é: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais pediam para ele parar, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ao que Jesus para. O Criador, o formatador da vida, ele para. E Jesus parando, Jesus para e disse que o chamasse. Jesus para, e quando Jesus para, a multidão para com ele. E cria-se aquela expectativa do que é que Jesus vai fazer. Aleluia! É maravilhoso, não é, irmão? Jesus para no meio da multidão, a multidão breca com ele. E o Bartimeu levanta a mãozinha. A Bíblia não diz quantos metros Jesus estava do Bartimeu, mas o Bartimeu continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E se chamaram o cego é porque Jesus estava numa certa distância. Ao que um dos discípulos chega
para Bartimeu dizendo assim: tenha bom ânimo. A conversa já mudou agora, né? Não é mais te cala. A conversa agora é: tenha ânimo, ceguinho. Jesus te ouviu. Tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o poder de um clamor é poderoso. Quando a gente crê, quando a gente se abraça, quando a gente gera, como Bartimeu está aqui, gerando pelos seus gritos. A Bíblia diz que ele se levanta. Levanta-te. E isso indica que ele estava sentado. Levanta-te. Aí o ceguinho se levanta. Ele te chama. E você acha que ele foi seguindo sozinho ou alguém levou ele? É claro que alguém levantou ele. Agora, o que mais me impressiona nesse texto, sabe o que é? É que quando ele se levanta, no verso 50, está escrito que ele lança de si. O que ele lança? A sua, diga, capa. A sua capa. Era o bem mais precioso de um cego. Porque na Palestina, as temperaturas do dia são muito quentes. Mas em compensação à noite, as temperaturas elas descem a níveis de frio muito grande. Tanto é que tem muita serpente, né? Elas vão buscando calor. E um cego jamais vai se desfazer da sua capa. É uma questão de sobrevivência. Jogar a capa fora é suicídio. Só que a Bíblia diz para mim, eu acho muito lindo isso, porque Bartimeu, ele se levanta. E ele pega a capa e lança de si, irmãos. Essa atitude mostra que Bartimeu está dizendo assim: eu vou ser curado. As atitudes mostram muito mais do que palavras. As atitudes, elas desdobram-se muito mais do que palavras. Quantas vezes a gente fala e não cumpre? Quantas vezes a gente já disse que ia mudar num ponto e aí continua fazendo a mesma coisa? Por quê? Porque palavras lançadas só são autenticadas quando elas são acompanhadas de atitudes. E essa atitude de Bartimeu, de pegar a capa, de lançar a capa sobre si, ele estava tomando uma atitude de fé. É por isso que eu digo para você nessa noite, que não foi só os gritos de Bartimeu que chamaram a atenção de Jesus. A leitura que Jesus faz é da fé do coração de Bartimeu, porque ele vai lançar o único bem que ele tem nesta vida, que é a capa. Ele joga a capa e ele vai em direção a Jesus. Oh, glória! Aleluia! Nessa noite você pode direcionar a sua fé em direção a Jesus. Lançar a capa significa deixar algo para trás. Está entendendo ou não? Algo tem que morrer, algo tem que ser deixado para trás, algo tem que ser lançado de fora, de sobre si, para que o milagre te alcance. É necessário lançar de fora. E o que é que você tem, eu não sei. Mas você sabe. O que é que combate com a tua alma? Quais são as dores? Está pedindo para Jesus fazer? E como é que ele vai fazer se você não quer lançar fora a capa? Tem que lançar fora a capa. Tem que ir com toda a confiança. Não, mas eu quero que Jesus faça milagre, mas eu prefiro ficar com a minha capa. Querido,
Quem está entendendo o raciocínio aqui? Enquanto você não lançar essa capa, filha, a capa do medo, da desilusão, da dor, da traição, enquanto você não deixar essa capa para trás, da falta de perdão e etc, coisas que combatem contra nós, assim, você vai lá, você não precisa se humilhar tanto. Eu estou vendo aquela série de Jesus na Record. Aí tem um diabo feio que só o... E aí ela fica sempre ali perto das pessoas. Quem já viu essas cenas? Eu já vi. Você precisa e fica protagonizando. É aquela realidade, mostra o mundo espiritual. Nisto eu gosto. É mais ou menos aquilo. E ela lança a capa. Bartimeu lança a capa. Ele está dizendo, eu confio só em ti. Ele vai em direção. Alguém vai levando Bartimeu. E a Bíblia vai me dizer no verso 51. E Jesus falando disse, o que quer que eu te faça? Irmão, já parou para pensar por que Jesus, em alguns casos específicos, Jesus, ele pergunta para as pessoas por que ele deve fazer determinado milagre? O que queres que eu te faça? É claro. Que ao olhar para aquele cego, Jesus sabia que era cegueira. Mas por quê? É didático. Não é porque Jesus não soubesse porque ele deveria ser curado. Mas para salientar na alma de quem estava pedindo o desejo, imprimindo na mente da pessoa algo muito forte, porque se eu estou sabendo qual é e eu falo, aquilo vai ficar imprimido. Jesus estava imprimindo na vida de Bartimeu. O que queres que eu te faça? Que eu recupere a vista. O Bartimeu, que o texto de Marcos me diz, e que não me dá nenhuma referência se era um cego de nascença, se era um cego que ficou cego, que perdeu a visão, não diz que tipo de cego ele era. Há outras narrativas que nós encontramos Jesus passando em um determinado lugar e um cego de nascença sentado está lá e os discípulos perguntam, quem pecou? Porque se alguém tinha alguma deformidade, alguém era leproso, era porque era pecador. Era uma classe miserável. Mas Bartimeu está ali. Eu quero recobrar a vista. Eu quero enxergar. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha visto. E Jesus disse. Esse Jesus disse é algo que eu gosto de ler o texto e mastigar e ficar pensando. Não sei se vocês fazem isso, mas eu faço isso. Eu fico imaginando a cena. Eu viajo, literalmente, quando eu leio um texto. Fico tentando imaginar. Eu fico imaginando, eu quero ver, Senhor. Aleluia. Ele está ali todo espirituoso, esperando esse momento. Ali, diante de Jesus. Em alguns momentos, Jesus pega lodo, taca nos olhos, vai lá no tanque de Betesda, se lava e você vai ver. E aquele cara saiu na carreira. Não sei como foi que ele enxergou para chegar lá no tanque, mas ele chega aí lá, lava os olhos e volta enxergando. Mas no caso de Bartimeu não, ele está diante de Jesus. Aí ele espera ouvir Jesus assim dizer. E disse Jesus, veja. Foi isso que Jesus disse?
Não. O que Jesus vai dizer é uma fórmula para todos aqueles que se aproximam, pastor Rafael, de Jesus. O que Jesus diz para a mulher que foi curada do fluxo de sangue é uma fórmula. Se a gente observar, nós vamos enxergar essa fórmula. E tem um porquê. O que Jesus vai dizer para a mulher do fluxo de sangue é: vai, a tua fé te salvou. Jesus não vai dizer para o cego Bartimeu que assim seja, veja. O que Jesus diz para ele é a mesma fórmula: vai, a tua fé te salvou. Oh, glórias! Sabe por quê, meu amado? Estou quase chegando ao final, só falta 1h30. Sabe por quê? Porque Jesus sempre nos dá muito mais do que nós pedimos. Você pede uma coisa, Deus faz outra completamente diferente. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aí o que Jesus diz para ele? E Jesus disse, no óbvio, no natural ela, veja. Mas Jesus diz, vai. Sabe por quê? Porque Deus, você se lembra que no começo da pregação eu disse aqui, e vou tornar a dizer novamente, que as batalhas da nossa vida são vencidas quando Deus encontra em nosso coração fé. Quando nós estamos dispostos a largar qualquer coisa para ir em direção, dizendo para Jesus, Jesus, eu creio no meu coração. E largo tudo que eu estou vivenciando para ir de encontro ao sobrenatural de Deus. Ele vai dizer para a gente, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Hoje, nessa noite, você pode ouvir Jesus te dizendo isso. Vai, filha, para casa. A tua fé te salvou. Aquele problema não existe mais. Vai, filho, para tua casa, que hoje a paz vai entrar dentro do teu lar. Vai! Que aquilo que atormenta a tua alma, que atormenta o teu coração. Você imagina o que aconteceu? A tua fé te salvou. E aí sim, na sequência do versículo diz, e logo viu. E logo viu. Bartimeu, se cego de nascença, não sei. Se cego por alguma outra razão, também não sei. Eu só sei que a primeira visão que Bartimeu vai ter é a visão do seu Salvador. A primeira coisa que ele vai ver na vida é o Criador do universo diante dele, ali diante dos seus próprios olhos. Sabe, é o renascimento, o ressurgimento de alguém que estava à margem da sociedade, de alguém que dependia do favor dos outros, da mendigança que estava ali, mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu, ele não se importou com o que as pessoas estavam gritando, dizendo para com isso, ele simplesmente toma atitude. Se nós queremos, aleluia, receber alguma coisa da parte de Deus, é necessário atitudes que vão, aleluia, ser, aleluia, caracterizadas em nós, a partir do momento que nós usamos a nossa própria fé. Não é a fé do Joaquim, ora por mim, Joaquim, não é a fé da Maria, é a sua fé, é a sua atitude, é a sua ação, e você está disposto a lançar tudo
para ir em direção de Jesus? Ou você vai fazer como muitos que estavam na multidão, que estavam acompanhando? São as atitudes que mostram para nós. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos específicos para determinados fins e propósitos. Mas eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite: você nasceu com um propósito na presença do Senhor. Você não é um zero à esquerda. Você não está à margem porque você quer. Circunstâncias acontecem constantemente com nossas vidas, que pode fazer com que a gente paralise. Talvez você foi alguém que ouviu alguém dizer e declarar uma palavra que paralisou você na sua jornada. Mas hoje nessa noite, hoje, essa questão pode ser deixada de lado. Você pode tomar uma atitude de fé como Bartimeu. E eu queria que você ficasse de pé comigo agora. Isel, vem para cá para a gente cantar o Cego de Jericó. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Tira o pé aí, irmão. Glória a Jesus. Esse Jesus que eu prego, que você conhece, não é um Jesus entre muitos Jesuses que nós estamos acostumados a ouvir. É o Jesus Pai, que que se compadece, que está atento. Mas uma coisa que chama a atenção de Jesus sempre será as atitudes. Quando eu leio os evangelhos, eu fico sempre prestando atenção na fórmula que Jesus usa e a forma com que essas pessoas se aproximam de Jesus, apesar de fazer parte da multidão. Você pode escolher nessa noite ser parte da multidão ou tomar uma atitude radical de tocar pela fé em Jesus. Essa noite parece ser mais um domingo, mais uma noite, mais um momento na igreja. Mas eu quero dizer para vocês que realidades acontecem no mundo espiritual quando a gente crer que Deus pode fazer. E Jesus pode fazer tantas coisas. Aleluia, adoro o Senhor. E comece a orar a Deus agora. Fale com o Senhor, nós estamos terminando esse momento. Enquanto para Jericó, meu bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, a multidão vendo clamar, sei que é tu lhe dizia, mas ele sem a escutar. O que ele dizia? Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu. Jesus então mandou chamar. Mandou chamar quem? O cego que... Eita, é o dia do milagre. Mas ainda assim
compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, é para você essa pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver por teu poder e graça. Aleluia. E logo viu, é o bom Jesus. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. De uma vez, Jesus, ó Filho de Davi, tem. Jesus, ó Filho, atende ao meu clamor. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu, vamos orar nessa noite. Querido Senhor e Deus, o mesmo Jesus que passou ali na cidade de Jericó é o que está aqui nesta noite também, Senhor. Nós temos a grata certeza de que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente, Senhor. Após ouvir essa palavra, Senhor, eu quero neste momento humildemente me apresentar e pedir ao meu Senhor: visita agora os corações, visita agora, Pai, as causas. Meu Deus, que situações sejam mudadas, modificadas a partir da fé desta pessoa que está liberando agora a sua fé em Jesus, não em mim. Eu não sou nada, Senhor, não posso fazer nada, mas o Senhor é o Senhor do universo. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, solidão saia daí, depressão saia da sua vida, em nome de Jesus, meu Pai. Toda dor, toda angústia, toda lágrima derramada, toda palavra que foi liberada sem misericórdia, meu Pai, contra essa família, contra esta pessoa, hoje, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus forte, Deus poderoso, meu Pai. Há pessoas nesta noite orando, clamando, suplicando, pedindo a Jesus, e com fé estão se apresentando a Ti, Senhor. E eu creio, pelo nome de Jesus, Pai, portas abertas, libertação, Pai, cadeias quebradas, meu Pai, restauração, Jesus, restauração da mente, da alma, do corpo, do coração, Senhor. Este filho de Deus vai voltar para casa, esse filho desviado vai voltar para casa, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, salvação, restauração na mente, no momento em que você está orando agora, de que você está clamando agora, creia, o sobrenatural de Deus está acontecendo. Creia, em nome de Jesus. Paz, paz nesta casa, paz neste lar, paz neste coração, paz nessa vida, em nome de Jesus. A partir de hoje, Senhor, eu declaro no Teu santo nome, não é no meu nome, mas é no Teu nome, porque Tu nos outorgou essa autoridade. Ela não é nossa, ela vem do nosso Jesus. Eu assim, meu Pai, junto com a fé da Tua igreja, declaro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você acredita e crê, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Pode sentar, nós já estamos chegando ao final.